importante, né? Muito importante comemorar 20 anos de um coletivo de arte educadoras, né? Eu acho que como a Ana Amália estava lembrando, os 20 anos do Arte Educação Produções aconteceu durante a pandemia, né? E a gente começou a se reunir virtualmente em 2020 para pensar como é que a gente iria comemorar esses 20 anos, né? E aí surgiu a ideia de organizar o material todo das nossas experiências, né, em formato de livros, né? E, enfim, eu acho que são 20 anos e 20 anos de uma história que foi muito importante para cada um de nós, para cada uma de nós aqui, para cada um que esteve envolvido, né? E foi importante também para o contexto da arte educação e da mediação cultural aqui, sobretudo aqui em São Paulo, né? Porque a gente estava num momento em que as instituições estavam começando a dar importância aos programas educativos, né? E aí a gente formou essa equipe exatamente para a formação, para a inauguração do Centro Cultural do Banco do Brasil, aqui em São Paulo, mas ela foi muito mais além, né? Mas esse primeiro volume, ele trata exatamente desse início, né, dessa trajetória. Certo? Quer completar, Ana? Primeira, segunda, B, C, D, F, primeira, A, E, I, O, primeira, A, E, I, primeira, segunda, terceira, quarta, N, P, Q, R, S, primeira, A, E, I, O, I, primeira, segunda, B, C, D, F, G, primeira, segunda, terceira, quarta, N, primeira, A, E, I, primeira, segunda, B, C, D, F, primeira, A, E, I, primeira, segunda, B, C, D, significativo, primeira, A, primeira, segunda, B, C, D, F, G, primeira, A, E, primeira, segunda, terceira, quarta, N, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, T, primeira, A, E, primeira, A, E, primeira, segunda, terceira, quarta, N, P, Q, R, S, primeira, segunda, B, C, primeira, segunda, terceira, quarta, a gente escrever, primeira, segunda, terceira, quarta, N, primeira, A, E, I, O, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, R, R, S, S, primeira, A, primeira, segunda, terceira, H, J, K, L, M, primeira, A, E, primeira, segunda, terceira, quarta, terceira, H, J, K, L, M, primeira, A, E, I, O, primeira, segunda, terceira, quarta, N, P, Q, R, primeira, A, E, I, primeira, A, primeira, segunda, B, primeira, A, E, primeira, segunda, terceira, H, J, K, L, M, primeira, segunda, terceira, quarta, N, primeira, A, E, I, O, primeira, segunda, B, C, primeira, A, E, I, O, primeira, segunda, terceira, H, J, K, L, M, primeira, A, E, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, R, R, S, S, C, cedilha, primeira, A, E, I, O, primeira, segunda, B, C, D, primeira, A, primeira, segunda, terceira, quarta, N, P,
primeira A, E da pandemia, primeira, segunda, terceira, quarta, N, P, primeira, segunda, terceira, P, primeira, segunda, terceira, quarta, N, P, Q, primeira, A, E, I, O, primeira, segunda, terceira, H, J, K, L, primeira, A, E, I, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, T, V, primeira, segunda, terceira, quarta, N, P, Q, R, primeira, A, E, I, O, primeira, segunda, B, C, D, F, primeira, A, E, I, primeira, segunda, B, C, primeira, A, E, I, O, primeira, A, E, I, O, U, primeira, segunda, B, C, primeira, A, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sexta, RR, primeira, A, E, primeira, segunda, B, C, D, F, G, carregado, primeira, segunda, B, C, D, primeira, A, E, primeira, A, primeira, segunda, B, C, D, F, primeira, A, E, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, T, primeira, A, E, I, O, primeira, Foi significativo a gente escrever nossa memória bem no começo da pandemia, porque o livro ficou carregado de afeto. Muito bom. Ele já seria carregado de afeto, né? Porque essa história afetou todos nós, fez parte da nossa formação, né? De todas as pessoas que compuseram o Arte Educação Produções e das pessoas que passaram por ele como educadores, como, né? A gente viu muito isso, né? E a gente resolveu fazer em 3 volumes, né? E esse primeiro volume trata de 2001 a 2008, justamente o período do CCBB, né? E aí começa com a Ana Malha, o texto da Ana Malha abrindo, né? Fazendo uma história da origem do AIP, né? E depois o Neto faz um texto também sobre a formação do coletivo propriamente dito e tal, das pessoas, no momento, do contexto, né, onde a gente estava na época. A gente estava trabalhando juntas no curso, né, no curso de extensão. Eu, Ana Malha e Sofia Fã, né? E dali foi que foi se formando, né, essa equipe. A Ana Malha foi convidando pela experiência que ela já tinha na época com mediação cultural em exposições. E aí a gente montou e fomos, né? Depois tem o texto da Ana May, que eu acho que é muito significativo, porque além de ser uma referência teórica que a gente adota, né? Tem uma influência grande na formação de todas nós. Foi a segunda exposição que a gente fez lá no CCBB, que o programa educativo atuou, e a gente atuou com uma proposta de curadoria dialogal. A Ana May era a curadora da exposição, e aí ela conta isso aqui no texto dela, né? Tem uma entrevista com a Sofia, que eu e o Neto a gente fez, né? A gente foi conversar com a Sofia para ela trazer um pouco da experiência dela, do olhar dela, né, sobre esse começo do Arte Educação Produções, porque a Sofia ficou no início, mas depois ela se afastou, porque ela foi trabalhar em outra instituição. E tem uma carta bonita e afetuosa da Sueli Yamamoto, que é conhecida como Açúcar, que era a gerente do CCBB na época, que lidava com o educativo, e foi uma interlocução muito feliz que a gente teve com ela, né?
porque ela acolhia e ela se interessava bastante pelas questões do educativo. Ela apostou no trabalho da gente, nas inovações que a gente queria fazer, né, como o trabalho com as oficinas, né, como estratégias de mediação dentro do próprio contexto de visita, né? A gente foi conquistando espaços lá dentro, né? Então, a Sueli faz um depoimento também afetuoso, aí, bonito, né? E aí seguem várias pessoas que a gente foi entrevistar, né, que fizeram parte dessa jornada com a gente, né? A Denise Emerick, a Mônica Cardim, que eram responsáveis pelo primeiro agendamento, né? Hoje a Denise é uma importante arte educadora, coordena o educativo do Museu de Arte Sacra, né? Enfim, grande parte das pessoas que estavam na equipe e que passaram por nós atuam hoje em instituições culturais e educacionais, sobretudo, né? O Guilherme Nakachato, hoje doutor, professor, a Valéria Peixoto também, a grande parte fez pós-graduação, também estudou, né? Saiu pesquisando também dentro do campo de mediação, né? A gente fez um texto, eu e a Camila, a gente fez conversas, fez 3 encontros com grupos de ex-educadores que passaram por nós. Foi muito gostoso esses encontros, porque a gente recuperou experiências em momentos distintos, e são pessoas que hoje estão atuantes aí no campo da cultura, no campo da arte e da educação, né? Como a Nilva Luz, né, que trabalha no SESC, o Alexandre Bispo, né, o Marcelo Maluf, escritor, né, e, enfim, Gina Dinucci, artista, Albert Bertinelli, tem várias pessoas aqui que fizeram parte desses encontros, né? E aí a gente teceu os depoimentos em um texto conjunto, né? E assim também o texto sobre o programa de professores, que foi um dos braços importantes, né? Desde o início, né, Ana, que a gente começou a fazer os encontros de professores, né? Eu acho que acho que da segunda exposição, né? A gente recebia as escolas, mas que era importante que os professores que vinham nos grupos ou professores interessados em conhecer mais os processos de mediação, né? E aí a gente começou esse processo que foi o Diálogos e Reflexões com Educadores, né? Que era um programa bem potente, que acontecia aos sábados e que a gente depois, aos poucos, foi também produzindo material para esses professores, né? Além do encontro, os professores saíam com um material físico, né? Um texto e imagens, né? Para poder alimentar suas ações em sala de aula, né? Esse texto eu acho interessante também frisar que a gente sempre pensava nesse material como uma forma, compartilhar com os professores aquelas pesquisas que a gente fazia para as exposições, né? Então eram textos em que a gente dialogava estou falando no passado porque foram feitos no passado, mas o material ainda existe fisicamente, né? E eu acho que ele continua sendo um material potente se você quer trabalhar com aquele ou aquela artista que estava ali naquele material, né? Então, para mim os diálogos eram bastante significativos, e depois a gente tem alguns textos de alguns professores que passaram por essas experiências, né, como o Pio Santana, a Andréa Amaral Biela, né, que eram pessoas que frequentavam os encontros de forma assídua, né, e que se identificavam com a proposta da gente, né. Hoje a Andréa é uma das
coordenadora do educativo do MAC, né, do MAC USP, é uma pessoa bastante referência aí no campo, né? Enfim, e termina com um texto seu, novamente, né, em que você faz uma reflexão sobre artificar, né, sobre essa questão, talvez seja uma terminologia que condense, né, os processos de mediação, né, essa artificação. Quer falar um pouco? Não. Tá. E ainda tem um ensaio visual no final, né, da Edna Onodera e do Moa Simplício, e vários anexos, né, nesse volume. Esse é o primeiro volume que traz a história do início, né, e esse início que também é o início que a gente senta, assim, digamos assim, os fundamentos do Arte e Educação, né, onde a gente experimentou muita coisa, né. Eu acho que nós estávamos nesse começo preocupados em entender o que era esse trabalho, entender esse conceito de mediação, né? Era um conceito novo para a gente, né? A gente começa a questionar o uso da palavra monitor, né? A ideia de visita guiada, né? A gente começa a questionar essas ideias, né? E a tentar refletir sobre as ações no próprio contexto de atuação, né? Então, eram reflexões que se davam junto com as equipes de educadores, junto com, né, com os grupos, nos processos de formação que a gente desenvolvia a cada exposição, né? Então, foi um trabalho que eu acho que contribuiu para a gente e contribui para o campo da arte-educação, né? Aqui, nesse contexto onde ele esteve, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, T, primeira, A, E, primeira, segunda, terceira, H, J, K, L, M, primeira, A, E, I, O, U, O, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, T, primeira, A, E, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, tem o texto, primeira, segunda, B, C, D, primeira, A, primeira, segunda, terceira, quarta, N, P, Q, R, primeira, A, E, primeira, segunda, B, C, D, F, G, primeira, A, E, I, da Regina Machado, primeira... o texto que abre. É o prefácio, né, do livro. A gente convidou a apresentação, na verdade, né, do livro. Convidamos a Regina Machado para fazer essa apresentação, porque é uma pessoa que acompanhou também todo esse trajeto distante, né, mas ao mesmo tempo próximo, né? Ela não fazia parte do Arte e Educação, mas ela estava acompanhando toda essa movimentação, né? Importante, muito importante. Eu também estava olhando aqui novamente o sumário e vi que tem também o texto do projeto do Centro de Expressão e Construção, né, que foi um trabalho que entrelaçava questões sociais, porque a gente sentiu a necessidade de fazer um trabalho com diferentes públicos ali do centro de São Paulo. Começou com as crianças que ficavam na rua e que entravam por curiosidade no espaço, né? E aí a gente começou a pensar como é que a gente poderia atender essa população, né? E aí daí foi desenvolvido um trabalho com algumas ONGs que trabalhavam no centro, na região central ali de São Paulo, em visitas mais sistemáticas ao CCBB, né? Foi um trabalho que foi coordenado pela Elô Margarido
e que aqui tem um texto de algumas educadoras que trabalharam a Carolina Marielle, a Juliana Okuda, o Fábio Silva e a Gabriela, que trabalharam nesse projeto, né? Então, que eu acho que é uma coisa importante, Aninha, de frisar, é que o trabalho nesse início, o trabalho do AEP no Centro Cultural do Banco do Brasil também colaborou com a fixação ou com a visibilidade, né? A gente tinha essa tarefa também. O CCBB, na época, eles falavam muito da importância de que a gente pudesse fazer com que o CCBB ficasse conhecido, né? Então, esse programa educativo era uma vitrine no sentido assim de as pessoas vinham, eram recebidas pelo programa educativo e a gente fazia um bom trabalho para fazer com que as pessoas voltassem também, não é? Porque as pessoas não tinham muita costume nem segurança de ir a um centro cultural no centro da cidade, né, Ana? Primeira, segunda, B, primeira, segunda, B, primeira, segunda, B, primeira, segunda, terceira, B, C, B, primeira, segunda, B, primeira, A, E, I, O, primeira, segunda, terceira, H, J, K, L, M, primeira, segunda, B, primeira, A, E, I, O, primeira, segunda, terceira, quarta, N, bonito, primeira, A, E, primeira, segunda, B, primeira, A, primeira, segunda, terceira, quarta, N, PQ, R, barato, primeira, BBB, bom, bonito e barato. Era. Os projetos tinham que ser bons, tinham que dar visibilidade, serem bonitos e não podia ter um custo muito alto, né? Serem baratos. Esse era o que o CCBB pedia para a gente, né? Mas eu acho que, comparando com as situações atuais, a gente teve apoio na época, porque a gente tinha equipes com bastante condições. Por exemplo, a gente lutou bastante para ter reuniões semanais com os educadores, sabe? Então, eu me lembro de épocas que eu como cuidava muito dessa parte da formação dos educadores, eu tinha reuniões 2 vezes por semana com as equipes de educadores. A gente queria que a reunião fosse diária, porque o necessário, né? Porque os educadores estão ali na lida com o público, entra e sai um grupo e tal, então eles precisam de um tempo para refletir sobre o trabalho, né? Mas aí a gente foi conquistando isso aos poucos, né? Com instituição e tal. Então, para incluir essas reuniões dentro do horário de trabalho dos educadores, né? Então, acho que foram várias conquistas, né? Que a gente... Foi um trabalho muito intenso, né? Lá atrás, e rever e fazer o livro foi muito bom, né? Poder valorizar toda essa nossa experiência.